Olá, amiga ou amigo, é bom estar contigo e partilhar o conhecimento que nos traz a Bíblia. Esta semana vi um vídeo de um pastor que é também arqueólogo, o pastor Rodrigo Silva, que me estimulou a fazer este vídeo para ti. Gostaria de falar contigo de algo que gera curiosidade em muitas pessoas, e se calhar tu és uma delas, e que tem a ver com a data de hoje, o dia 25 de dezembro. Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Por que é que nós comemoramos o Natal e o nascimento de Jesus a 25 de dezembro? Vamos começar por esta segunda questão. Ela é menos relevante, provavelmente, que a outra. Mas eu fui à procura na Wikipédia, está à tua disposição e podes conferir também. E a Wikipédia diz assim: originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno, Natalis Invictus Solis, a festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no terceiro século para estimular a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Não podemos esquecer que no terceiro século Constantino converteu-se ao cristianismo. Resumindo, fez-se uma adaptação que se tornou tradição, não existindo qualquer relação bíblica com a mesma. Então, se o 25 de dezembro não é a data efetiva do nascimento de Jesus, será que conseguimos saber a data exata? A Bíblia não afirma com exatidão a data do nascimento, mas dá-nos um intervalo de tempo muito aproximado. No entanto, ela dá-nos com maior exatidão a data da morte de Jesus através da profecia das 70 semanas, uma profecia que vem no livro de Daniel. E isto acontece provavelmente porque a morte de Jesus, a sua morte expiatória e o seu significado são muito mais importantes para nós do que a data do seu nascimento. Mas como eu disse, a Bíblia não afirma com exatidão a data do nascimento, mas conseguimos chegar à época aproximada em que isso aconteceu. Uma coisa é certa, não foi em dezembro. E por que é que eu afirmo isso? Como nós sabemos, Israel fica no hemisfério norte, ou seja, fica a norte do Equador, e como tal tem as mesmas estações do ano que nós que vivemos na Europa. Em dezembro, no hemisfério norte, estamos no inverno. Mas vejamos agora o que diz Lucas no capítulo 2 e no verso 8. Diz assim: naquela região havia pastores que passavam a noite no campo guardando os rebanhos. Em lugar nenhum, nesta zona chamada temperada que fica entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, numa noite de inverno, os pastores estariam no campo. Mas se não foi no inverno, então, quando é que foi? Para chegar lá, temos de olhar para outro nascimento, o nascimento de João Batista, que era parente de Jesus. Vamos então ver os dados referentes ao nascimento de João Batista para chegarmos também ao nascimento de Jesus. Vejamos em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 5. E diz-nos assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte da turma de Abias. A mulher de Zacarias chamava-se Isabel e era da família sacerdotal de Arão. Os sacerdotes que trabalhavam no templo estavam divididos em turnos ou turmas. Como vemos aqui, Zacarias, o pai de João, era sacerdote e fazia parte do turno ou turma de Abias no serviço do santuário. O rei Davi tinha estabelecido os turnos de serviço no santuário. E então ele estabeleceu 24 turnos de serviço, ou seja, dividiu o ano dividido em 12 meses, cada turno 15 dias, dava 24 turnos. Em 1 de Crónicas, no capítulo 24 e nos versículos 7 a 18, encontramos a lista então dos sacerdotes e a lista dos turnos. Esta é a lista dos chefes, pela ordem de sorteio, de 1 a 24, Joiarib, Jedaías, Arim, Seorim, Malquias, Miami, Acós, Abias, Jesúas, Shecanias, Eliaquim, Jequim, Upa, Jezbab, Bilga, Imer, Ezira, Pissés, Petaías, Ezequiel, Jaquim, Gamu, Delaías e Mazarias. Ou seja,
Ele era o oitavo turno. Primeiro Joarib, Jedaías o segundo, Ari o terceiro, Seori o quarto, Malquias o quinto, Miamim o sexto, Acós o sétimo, Abias o oitavo turno. Estes turnos eram contados a partir do primeiro mês do ano. Mas o primeiro mês do ano judaico era diferente do nosso, era o mês de Nisan e começava entre o meio de março e o início de abril. Assim, Zacarias, o pai de João Batista, estava ao serviço nos últimos 15 dias do quarto mês, o mês de Tamuz. Então, se o primeiro mês começa em meados de março e início de abril, Zacarias estava de serviço no equivalente ao nosso mês de julho. Primeiro abril, maio, junho, julho. O que acontece então no quarto mês durante o serviço de Zacarias, o pai de João Batista? Vamos ver então o capítulo 1 e os versículos 8 até 13. Um dia estava Zacarias no templo a cumprir as suas obrigações como sacerdote, porque era a sua vez. Era costume entre os sacerdotes fazer-se um sorteio para ver quem devia entrar no santuário do templo para oferecer o incenso no altar. Desta vez calhou a Zacarias. No momento em que oferecia incenso, todo o povo orava do lado de fora. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor de pé à direita do altar de incenso. Mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: não tenhas medo, Zacarias, Deus ouviu as tuas orações, Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e lhe darás o nome de João. Vemos aqui anunciado o nascimento de João Batista, anunciada a gravidez da mãe de João Batista, Isabel, portanto, durante o turno, ou seja, no quarto mês. O anjo anuncia a gravidez no quarto mês do calendário judaico, o equivalente ao nosso mês de julho. Assim sendo, João Batista nasceria no mês de abril, 9 meses depois do ano seguinte. Vamos ver então agora a relação que existe entre a gravidez de Isabel e o nascimento de Jesus. Vejamos agora Lucas ainda, no capítulo 1, os versículos 24, 26, 27 e 31. 24. Algum tempo depois Isabel ficou grávida e não saiu de casa durante 5 meses. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. E no versículo 31, ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Então vemos aqui que Maria ficou grávida no 6º mês da gravidez de Isabel, mãe de João Batista, ou seja, no final de janeiro, início de fevereiro. Se esta data nós tomarmos 9 meses, temos o final de setembro e início de outubro como a data do nascimento de Jesus. Podemos então concluir que Jesus terá nascido no final de setembro e início de outubro. O final de setembro e início de outubro corresponde no hemisfério norte, como eu dizia há pouco, ao início do outono, período muito mais temperado e com temperaturas mais amenas e mais razoável para que os pastores pudessem estar no campo e quando o anjo apareceu anunciando o nascimento de Jesus. Espero ter-te ajudado a entender, através da Bíblia, a data aproximada do nascimento de Jesus. Será errado nós celebrarmos a 25 de dezembro o seu nascimento? É claro que o mais importante é o espírito com que fazemos isso. Seja em setembro, seja em outubro ou seja em dezembro. Se o objetivo for somente o consumismo, será errado em qualquer período. Se for relembrar o nascimento de Jesus como um momento importante para o plano da salvação, para a promoção da paz, para a união da família, para a harmonia entre todos, talvez qualquer uma destas datas seja aceitável. Pois diz o ditado popular, Natal é todos os dias, ou Natal é quando o homem quiser. Espero ter-te ajudado a descobrir esta data. Como podes ver, a Bíblia é um livro inspirado. E quando estudamos pelo método do profeta Isaías, que diz, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, sempre nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a resposta para muitas perguntas. Partilha este vídeo com os teus amigos, com os teus familiares. De certeza que eles também terão e verão satisfeita a sua curiosidade. Um abraço e já agora, um Feliz Natal
em conjunto com a tua família, ou sozinho, uma família mais alargada ou uma família mais restrita. Mas acima de tudo, que seja um momento de paz, lembrando-te sempre que por trás do Natal está Jesus, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Um abraço e encontramos-nos um dia destes, ou então amanhã ainda, com um novo vídeo dos 2 minutos.